Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós paramos para ler a palavra de Deus e refletir um pouquinho. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e cada dia nós pedimos para que Deus nos transforme e nos ensine mais. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, obrigado pela tua revelação, obrigado por termos acesso à Bíblia e nos guie nesse devocional, nos guie nessa leitura para que possamos aprender mais de Ti, para que nosso orgulho diminua e para que nós tenhamos a humildade de aceitar os Teus ensinamentos, mesmo que eles confrontem o nosso ser. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E, sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Samuel 14, do 1 até o 52. Saul então já assumiu o reinado, ele estava participando de batalhas, já participou de batalhas, e começou a ter o seu reinado aí como rei de Israel, primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 14 diz o seguinte: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pôde vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Ele pode vencer. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhe daremos uma lição. Venham, subam logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: Façam a chamada e verifique quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou a Aías: Traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus, que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento: Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer.
antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Isso foi uma estratégia, eu considero um pouco arriscada. Não sei o que ele tinha recebido de Deus, mas fisiologicamente falando, os soldados basicamente estavam sem energia para conseguir lutar. Talvez isso fosse uma pressão para talvez incentivar com que os soldados se unissem no mesmo propósito, a ponto de que vamos terminar com isso, vamos ganhar logo isso para que nós possamos comer. Mas de qualquer forma é arriscado, porque eles iriam exercer um esforço físico intenso e talvez não tivessem energia por falta de comida mesmo. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Lógico, ele comeu. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. E é interessante isso porque às vezes nós colocamos algumas condições para que nós alcancemos aquilo que nós desejamos sem considerar a racionalidade dessas nossas ações. Às vezes nós criamos dificuldades para que os outros possam nos ajudar a atingir nossos objetivos, talvez por autoridade, talvez por acreditar que isso vá nos beneficiar de alguma forma, quando logicamente realizar tais tarefas seriam melhor. Aqui nesse caso, se os soldados tivessem comido, se os soldados tivessem adquirido energia para conseguirem lutar, eles teriam feito melhor as suas tarefas. Então nós temos que tomar cuidado quando as nossas decisões vão contra a racionalidade. Lógico que o Senhor, ele muitas vezes ele faz milagres, ele opera no sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele nos deu natural, tudo que ele criou, tudo que existe foi criado por Deus, e a sabedoria que ele deu ao homem para entender como nós funcionamos, como que as coisas funcionam, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Quando você está no hospital, você não recusa um médico simplesmente porque acredita que Deus pode fazer um milagre. Claro, Deus cura e nós temos visto os testemunhos de pessoas sendo curadas por Deus, mas ao mesmo tempo, Deus deu capacidade para o homem, para ele entender de medicina, para que o médico possa ser um instrumento utilizado por Deus para trazer a cura. Quando nós recusamos isso, às vezes nós estamos recusando as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Novamente, mais uma coisa, a fome que eles estavam fez com que eles cometessem um pecado. Eles comeram carne com sangue, o que era proibido para Israel. Mais uma consequência dessa ação de Saul. Alguém foi dizer a Saul: Vejam, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois, saiam dentre os soldados e digam-lhe: Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devemos ir atrás dos filisteus? Tu entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: Todos os comandantes do exército, apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor,
aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: Faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é o inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: Façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: Sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou essa grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. E aqui você vê a grande confusão que ações impensadas fizeram acontecer, que ações impensadas resultaram dentro dessa história toda. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquisua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para seu exército. João 7, do 31 até o 53. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? E realmente, o ministério de Jesus foi marcado por sinais, muitos sinais, uma quantidade muito grande de sinais. Grande a ponto de dizerem que nunca existiu nenhum outro profeta que realizou tantos milagres quanto ele. E isso era uma das marcas que Deus tinha dado, dos sinais que Deus tinha dado, a quantidade de milagres que Jesus realizava. Era a testificação de que ele realmente era o Deus encarnado. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Estarei com vocês só mais um pouco, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde vou. Os judeus se perguntavam: Para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: Certamente esse homem é profeta por quem esperávamos. Esse é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: Ele é o Cristo. E ainda outros disseram: Não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém,
o povoado onde o rei Davi nasceu. Logo, não sabendo que Jesus havia nascido em Belém, que Jesus era descendente de Davi. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Salmo 109, do 1 até o 31. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado. Enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito, eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo quando oro por eles. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado. Considerem pecado suas orações. Que sua vida seja curta e outra ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos, que sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa. Que seu nome seja de todo esquecido, pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora que ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como a roupa que ele veste, como a água que bebe, como os alimentos saborosos que come. Agora que suas maldições voltem para ele, apeguem-se a seu corpo como roupas, amarrem-se em torno dele como um cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor, para meus acusadores, para os que falam mal de mim. Quanto a mim, ó Senhor soberano, trata-me bem, por causa de teu nome. Livra-me porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. Vou desaparecendo como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos, não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me veem, balançam a cabeça em desprezo. Ajuda-me, Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do teu amor. Que eles reconheçam que isso veio de ti, que tu mesmo o fizeste, Senhor. Que importa se me amaldiçoarem? Tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação, que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, darei graças ao Senhor, louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que os condenam. E por fim, Provérbios 15, do 5 até o 7. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas encontrem abrigo no seu coração, que você possa continuar meditando nas palavras do Senhor durante esse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito nos capacite e nos oriente. Senhor, abençoa o nosso dia para que seja abençoado, para que tudo que nós fizermos seja guiado
e direcionado por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente lutando as nossas batalhas. Senhor, continua nos ensinando, nos capacitando para que nós possamos seguir nessa terra, refletindo a Tua glória, abençoando aos demais e para que eles possam ver o Teu reino nas nossas vidas. Abençoa os que estão doentes, os que estão enfermos, para que eles possam ser curados, libertos e restaurados. Abençoa os que estão passando por necessidade, para que o Senhor possa trazer o sustento, abrindo portas de emprego, restaurando, Senhor, abençoando para que os teus servos sejam promovidos aonde eles estão. Senhor, continua conosco hoje e sempre, nos guiando, guardando e abençoando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Até amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.